Olá, graças e paz do Senhor Jesus, tudo bem? E aí, como estão vocês? Se estiverem gostando do canal, eu espero que sim, para a glória de Deus. Continuem comentando, continuem compartilhando, continuem dando like, que vai ser muito bom para que esse canal possa se estabelecer e possa transmitir mensagens para gente que gosta, que ama e que precisa ouvir a palavra de Deus. Vocês já ouviram falar sobre nascer de novo, não é? Aqui mesmo, você já viu no canal, eu falei sobre isso, falei sobre o que é essa expressão que Jesus usa em João 3, sobre o que é nascer de novo, mas hoje eu quero falar primeiro, por que é necessário? Por que é necessário nascer de novo? E depois eu vou falar de algumas características daquele que experimentou o novo nascimento. Eu queria abrir a Bíblia, eu vou ler, se lê aí também, aquele mesmo texto de João, capítulo 3. Vamos ler os primeiros versículos, em que Nicodemos vai procurar Jesus e vai declarar que ele crê que Jesus é enviado por Deus. E Jesus faz uma declaração intrigante para Nicodemos. E com certeza muitos hoje ainda se intrigam com essas palavras. Vou ler mais uma vez esse texto que já foi lido no outro vídeo, mas eu quero ler isso aqui para depois a gente falar por que é necessário nascer de novo, tá? João 3, versículo 1 diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, para entendermos por que é necessário nascer de novo, vamos lembrar da história do primeiro casal que foi criado por Deus, colocado para guardar a terra, para lavrar, para cuidar de toda a criação e para glorificar a Deus, para expressar Deus nessa terra e se multiplicar e encher a terra de uma família dentro dos propósitos de Deus. Hoje eu quero me concentrar no porquê é necessário nascer de novo. E depois eu vou falar algumas características, tá? Como nós sabemos, Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, e essa desobediência causou uma ruptura, uma quebra de comunhão e vamos dizer assim, uma mudança no plano original de Deus. Deus não planejou outra coisa. O plano de Deus sempre foi uma família de muitos filhos semelhantes ao Filho Jesus Cristo. Quando eu falo de uma mudança nessa linha, é porque, na verdade, o ideal era que tudo funcionasse bem, mas o pecado não surpreendeu a Deus. Tá? O pecado não foi uma surpresa. A cruz, a morte do Cordeiro, já estava nos planos de Deus. Deus já antecipou, porque Deus já sabia de todas as coisas. Mas vamos lá. Por que é necessário nascer de novo? Adão e Eva pecaram, quebraram a comunhão com Deus e perderam o direito, o acesso à árvore da vida. Ou seja, eles não podiam mais viver para sempre, porque Deus não daria a eternidade a uma criação que já estava no pecado. Porque com o pecado de Adão e de Eva, o pecado e a morte passou a todos os homens. A gente vai ver isso aqui. Quero que você abra em Romanos. Primeiro eu vou ler o 5, versículo 12. Tem muito mais aqui, mas eu vou só pegar esse versículo 12. Ele diz: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, ele está falando de Adão, naturalmente, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ainda nesse capítulo diz assim: Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, ou seja, a lei veio para mostrar o pecado. Por isso que eu fiz um outro vídeo falando que Paulo mesmo diz que a letra mata,
chama a lei de ministério da morte e da condenação, gravado com letras em pedras, porque aquela lei ela não solucionou o problema do homem. Ela mostrava o pecado, mas não solucionou. Então, aquela lei lá, aquela letra que mata, ela veio somente para mostrar, para, digamos assim, salientar o estado pecaminoso do homem. Ele diz, ainda aqui no versículo 20, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, desde Adão, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o novo nascimento tem a ver com salvação. É uma regeneração que Deus faz para devolver o que o homem perdeu. E mais uma prova de que desde Adão todos pecam e por consequência todos morrem, está nesse mesmo livro, volte uma página ou duas, capítulo 3, versículo 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que não ficou aí. Deus solucionou o problema do pecado. E tem um trecho da Bíblia que Paulo diz assim como todos que em Adão morrem, todos serão vivificados em Cristo. Adão, o primeiro homem, ele pecou, a morte veio a todos os homens. Todo homem e mulher que vem ao mundo, a Bíblia declara que é nascido em Adão, na natureza do pecado. Para não permanecer nesse pecado e nessa condenação, era necessário uma mudança. Mas não é só uma mudança externa de mudar roupas, penteado e linguajar. Era preciso uma obra interior. E essa obra interior é a obra feita pelo Espírito de Deus, feita pela palavra de Deus, que é viva, eficaz e é penetrante. Então, queridos, foi preciso Deus providenciar algo para alcançar a humanidade perdida no pecado. Tem um texto também que eu quero ler aqui com vocês, Efésios 2, mais uma demonstração da necessidade do novo nascimento. Paulo está escrevendo já a cristãos, ou seja, aqueles que já experimentaram o novo nascimento, moravam em Éfeso, ele escreveu a carta aos Efésios, capítulo 2, ele diz assim, versículo 1, e vos vivificou, vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, olha, a vida passada, segundo o curso deste mundo, todos que nasceram em Adão seguem o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, para quem não acredita que existe um príncipe das trevas, das potestades, Satanás, Paulo está falando dele aqui, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, não mais nos Efésios, mas naqueles que estão fora da palavra, fora do reino, entre os quais todos nós também antes andávamos. Paulo não nega, antes também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, assim, tanto os apóstolos antes estavam no pecado e viviam como filhos da ira, assim como os demais homens também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós vemos aqui a necessidade. É por causa do pecado. Todo que nasce em Adão, todo homem e mulher que vem ao mundo, precisa nascer de novo. E o novo nascimento não é adotar uma religião, uma filosofia de vida, não é mudar a roupa, o linguajar, penteado, acessórios. É uma mudança que é feita de dentro para fora. E não é feita pelo homem, é feita por Deus. Primeiro, é preciso você dar um passo de fé, crer na palavra, crer em Cristo, entregar sua vida ao Senhor Jesus. Quando você se entrega, Ele faz essa obra interior. Ele regenera, Ele gera de novo. Se quiser relembrar, veja o vídeo sobre nascer de novo. Então, o novo nascimento é necessário por conta disso, por causa do pecado, no qual estávamos mortos. Precisávamos de vida. Não mudança externa e aparente, mas mudança interior. A mudança externa é consequência disso.
Vou ler aqui alguns textos também em Efésios. Nós lemos o capítulo 2, você vai... capítulo 4, versículo 22, eu vou ler até o início do capítulo 5, até o versículo 5. Ele diz assim, no 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revestais no novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, aquele que é criado, que é regenerado por Deus, que nasce de novo. No 25 ele diz, pelo que deixai a mentira e falar a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui ele está falando da relação entre irmãos em Cristo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, não é trabalhar para ficar rico, trabalhar para ajudar o outro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe aqueles palavrões que hoje em dia a gente diz, não é palavrão não, é só uma interjeição, é só uma expressão, uma palavra que tem vários significados, você pode soltar aquela palavra, né? Mas não, queridos. Quem nasceu de novo, muda a mente. Experimenta a chamada metanoia, transformação da mente, conversão, mudança interior. Então, as palavras não são mais palavras torpes, mas só a palavra que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A sua vida não deve entristecer o Espírito Santo. Eu não vou entrar, mas só quero diferenciar aquele outro texto que fala não extingais o Espírito. Ali fala de outra coisa relacionada a dons espirituais. Aqui fala sobre vida cristã. Não tem a ver com dons espirituais, dons do Espírito Santo, mas uma vida que deve alegrar o Senhor e não entristecer o Espírito Santo. 31. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia se retirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos. Olha aí as características. Misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quem hoje pode dizer que é um imitador de Deus? E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, aquelas brincadeirinhas de duplo sentido, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum fornicador, você sabe o que é fornicação? Eu não vou dizer aqui, você vai pesquisar no dicionário. Quem não sabe, vai pesquisar. O impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e Cristo. De Cristo e de Deus. Nenhum desses tem herança no reino de Deus. Então nós vemos aqui algumas características listadas aqui do que não fazer e do que passar a fazer. Mas tudo isso não é o que gera o novo nascimento, isso é consequência de quem nasceu de novo. E mais algumas coisinhas que não está aqui de forma bem objetiva, mas eu quero falar. Você trabalha com conserto de equipamentos, presta serviços? Seja honesto, no preço, no prazo, seja transparente. Seja transparente na declaração de seus impostos, seja sensível ao tratar o seu cônjuge, não seja grosseiro, não seja insensível, ame, respeite, cuide de seus filhos, de seu cônjuge, cuide da sua casa. Tem muitas outras características que eu poderia falar aqui, e às vezes a gente pensa mais naquelas questões que eu vou colocar entre aspas, questões espirituais. Mas existem coisas do dia a dia, e até na relação com questões sociais, questões políticas, questões do mundo à sua volta, que precisam demonstrar que você nasceu de novo. Então não é só você mudar de roupa para se vestir como um cristão ou cristã, não é alongar, não é somente alongar suas saias ou suas camisas até os punhos, até o pescoço. É muito mais caráter.
Mas tudo isso é fruto do novo nascimento. Então, comece a se observar. Não olhe os outros, não. Olhe você mesmo. Comece a se espelhar na Bíblia, na palavra de Deus, e veja se a sua vida está condizente com alguém que nasceu de novo. Então, se você ainda não experimentou o novo nascimento, busque em Deus ter essa experiência, porque Ele é que vai fazer. É Ele quem gera, quem regenera, ou seja, quem gera o novo nascimento. E o restante é consequência de nossa resposta ao que Deus fez em nossa vida. Espero que você entenda. Espero que você espalhe essa boa notícia, essa palavra de edificação, para que você mostre ao mundo que você, de fato, nasceu de novo, segundo as Escrituras. Que Deus te abençoe.